Bom dia, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Como passou aí de ontem para hoje para os alunos que estão no presencial? Como foi o final de semana para os alunos que estão no 100% online? Espero que todos estejam bem, com a graça de nosso Senhor. Hoje, terça-feira, 24 de agosto de 2021. Muito bom dia a todos os alunos. Vamos iniciar a nossa aula de hoje com a disciplina de História. Pega o livro de História em mãos, para a gente fazer a correção das atividades na página 87. Página 87 do livro de História. Nós estamos trabalhando, os indígenas, que foram aí os primeiros habitantes aí, encontrados nas nossas terras brasileiras. Número 1. Os indígenas brasileiros são responsáveis por muitos de nossos costumes. Escreva abaixo o que herdamos deles. Então, os indígenas, eles trouxeram para a gente vários costumes que foram passados ali de geração para geração. Igual na alimentação. O que será que nós comemos e que é de responsabilidade dos índios? Que quem comeu primeiro foram os índios. E depois foi passando aí, para outras pessoas. De acordo aí, com as misturas das raças, nós aprendemos, a comer determinados alimentos aí. Então, na alimentação, os índios, deixaram como herança aí pra gente, tá? O palmito, isso mesmo, palmito, é um tipo de alimento de origem indígena, isto. Então, os índios comiam muito palmito. Então, palmito. Que mais? A mandioca, isso mesmo, tá? Os índios também são responsáveis aí por esse alimento da mandioca. Amendoim, amendoim também. Caju, canjica e etc, Porque existem vários alimentos indígenas. Pode ser que o que você colocou, a professora não tem escrito aqui, tá? Mas, se é uma pesquisa que você fez e é um alimento indígena, ok. Bom, no nosso vocabulário, também a gente fala muita palavra que é de responsabilidade dos índios, que é de origem indígena, tá? Então, tem muitas palavras que nós aprendemos e que vêm da cultura indígena, como arara. Então, este nome arara vem da cultura indígena. Jacaré, jacaré também. Paca, paca também. E etc. Então, existem vários nomes, não só de animais, mas nomes também de cidades, tá? Nome de objetos que foram, trazidos aí pelos índios. Na arte, a gente não fala arte só desenhar não, tá? Na arte aqui de confeccionar alguma coisa. Então, os índios confeccionavam o quê? As redes. Então, rede, cestos, cestos. E vou colocar utensílios, utensílios de cerâmica, tá? E etc. Também veio de
origem indígena. Então, vocês viram, meu livro quase caiu aqui, mas tá tudo certo, né? O tanto, né, que os índios deixaram aí pra gente alguns costumes e que nós, né, seguimos esses costumes. A gente não mudou o nome das coisas. A gente mudou o nome do palmito? Não, palmito continua sendo palmito, tá? E muita gente gosta aí do palmito. Número 2. Pinte no banquete apenas os alimentos que herdamos da cultura indígena. Então, aqui nós temos o alimento do milho. Então, o milho é de origem indígena. Esse copinho aqui com algum suco dentro é? Não. O bolo aqui parece que tem uma cobertura de chocolate, né? Também não. Essa daqui, né, tá parecendo a mandioca, né? Mandioca, isto. Sorvete? Também não. Pizza? Que delícia! Também não. E esse daqui? Isso aqui pode ser o quê? O beiju, né? Pode ser. Vamos circular aqui, né? É algum alimento indígena aqui, né? E pipoca. Pipoca sim, né? Que é o milho, né? Do milho tem o milho da pipoca, tá? Beleza? Observa a cena e circule aquilo que utilizamos atualmente, que foi herança dos indígenas. Então, aqui nós temos esse cesto. Nós temos aqui esse utensílio aqui chama pilão. Então, o pilão também vem de origem indígena, tá? Então, geralmente o pilão é bastante usado aí para fazer as farofas, né? Para triturar o milho, né? Amassar o milho ali. Então, no pilão, eles, tipo, amassavam alguma coisa ali que era dura, tá? Então, é um utensílio aí, né? Que geralmente os nossos avós, eles trabalhavam muito neste utensílio aí, né? Hoje, com a tecnologia avançada, né? É um utensílio aí que a gente deixa de enfeite. Então, tem muita casa que tem um pilão de enfeite, tá? Mas ele era bastante utilizado aí pelos indígenas, né? E que foi passando também ali, né? Para outras famílias, tá? Não só os índios utilizam pilão, mas muitas famílias utilizavam pilão antigamente. Aqui nós também temos outro utensílio doméstico, né? Aqui. E aqui nós temos a rede. Certinho? Leia o diálogo da avó com a netinha. Vovó, estou com muita dor de barriga. Ah, minha netinha, vou fazer um chá e logo você ficará bem. Quando eu fico doente em casa, minha mãe me dá remédio e não chá. Mas o chá também cura muitas doenças. É um costume antigo que minha avó ensinou para minha mãe, que ensinou para mim. De acordo com o que você leu na tirinha, escreva que herança cultural indígena podemos perceber no diálogo. O que a gente percebe aqui neste diálogo, nesta tirinha? Né? Que o chá também é um alimento medicinal. Isso mesmo, tá? Então, é um alimento ali, né, que foi deixado pelos indígenas. Quem fazia o chá? Era o pajé. Então, quando o índio ficava doente, quem cuidava ali do índio, tratava do índio, era um pajé, né? Era um índio chamado, que tinha a função de pajé, que era a função de médico lá, né, naquela tribo. E isso foi passando de geração para geração. Então, né,
A gente vê muito isso na casa da avó, ela fazer o chazinho para tomar, né? Então, quando você gripa, faz um chá, né? E hoje em dia, claro, né? Muita gente ainda tem o hábito de tomar chá, mas também tem o hábito de tomar um chazinho com um remédio ali para curar aquela dor. Então, aqui nós vamos escrever, né, a herança que foi deixada aqui foi uma herança medicinal, tá? Herança medicinal. Herança. Professora, eu coloquei chá. Chá medicinal, tá certo? Tá certo também, tá bom? Herança medicinal. Com a extensão do nosso país, algumas coisas são conhecidas por nomes diferentes de acordo com a região. Assim também é na culinária indígena. Na sua cidade, como se chamam os alimentos a seguir? Então, tem determinado lugar que aquele alimento a gente chama por outro nome, né? Vou dar aqui um exemplo de um brinquedo aí. Igual, as pessoas gostam muito de brincar de pipa, né? Então, aqui a gente fala pipa, mas tem lugar que fala raia, tem lugar aí do nosso país que fala papagaio, né? Então, assim são os alimentos também. Então, de acordo com o lugar, a região, dá-se outros nomes a determinados alimentos. Esse alimento aqui é o inhame. Vamos escrever então aqui inhame. Inhame, tá? É um vegetal. Inhame. Aqui nós temos a mandioca. Mandioca, em alguns lugares, conhecido como macaxeira. Aqui nós temos a manga. Manga. E aqui nós temos canjica. Canjica, tá? Beleza? Vamos para a próxima página. Número 6, página 89. Muitos nomes de lugares, pessoas, rios e animais também nos foram presenteados pela cultura indígena. Pesquise e escreva 10 substantivos próprios de origem indígena. Então, você vai escrever 10 nomes, né? 10 nomes de pessoas, tá? De origem indígena. Pode ser nomes de cidades também, igual Araguaia. Todo mundo conhece aí, né? O Araguaia. Araguaia é um nome próprio de origem indígena, isso. Então, cada um vai fazer sua pesquisa aí e escrever os 10 nomes de substantivos próprios. 7. Uma das atribuições da FUNAI é proteger as comunidades indígenas isoladas. Pesquise e escreva o que são essas comunidades isoladas e onde no Brasil existem. Então, né, nós já sabemos que a FUNAI é um órgão que protege quem? Que protegem os índios, que lutam pelos direitos dos índios, tá? Então, vocês irão escrever aqui o nome, né, das comunidades que existem no Brasil. Igual, Guarani. Guarani é uma comunidade, tá? Chavante. Chavante também é um outro tipo de comunidade. Então, vocês irão pesquisar aí no Google, tá? Os nomes das comunidades indígenas que vivem no Brasil, que são várias, inúmeras, tá bom? Número 8. Na sua opinião, a identidade e a cultura dos indígenas são preservadas? Você acha, né, que a cultura indígena, ela é respeitada no nosso país? Tá? As pessoas respeitam os índios?
a forma, né, que eles agem, a cultura deles, né, os rituais deles. Você concorda? Sim ou não? Você acha que está sendo preservado isso ou não? Você vai escrever aí o seu porquê. Beleza? Terminamos então a correção, né, das atividades que nós já trabalhamos. Vamos para a página 90. Página 90 é uma historinha aqui, tá? É um texto falando também sobre os índios. Vamos ler o texto? A vida nas aldeias e nas cidades. Então, a vida lá na comunidade indígena, né? E a vida na cidade. Então, nós já sabemos que os índios, tá? Muitos moram nas suas aldeias, mas muitos índios moram também nas cidades. Vamos ver o que o texto vai trazer pra gente, né? Sobre esta história. É índio ou não é índio? Daniel Munduruku que fez esse texto. Isso, Munduruku. Isso. Certa feita, tomei o metrô rumo à Praça da Sé. Eram meus primeiros dias em São Paulo e eu gostava de andar de metrô e de ônibus. Tinha um gosto especial em me mostrar para sentir a reação das pessoas quando me viam passar. Queria poder ter a certeza de que as pessoas me identificavam como índio, a fim de dar minha autoimagem. Nessa ocasião, o que me refiro, ouvi o seguinte diálogo entre duas senhoras que me olharam de cima a baixo quando entrei no metrô. Então, até aqui, está contando a história, né, de que um índio, né, ele foi andar em um metrô e lá dentro desse metrô, né, tinha duas senhoras. Vamos continuar a história. Você viu aquele moço? Parece que é índio, disse a senhora. Ah, parece, mas eu não tenho certeza. Assim, não viu que ele usa calça jeans? Não é possível que ele seja índio usando a roupa de branco. Acho que ele não é índio de verdade, disse a senhora B. Pode ser. Mas você viu o cabelo dele? É lisinho, lisinho. Só índio tem cabelo assim, desse jeito. Acho que ele é índio sim, defendeu minha senhora A. Sei não. Você viu que ele usa relógio? Índio vê a hora olhando pro tempo. O relógio do índio é o sol, a lua, as estrelas. Não é possível que ele seja índio, argumentou a senhora B. Então, as duas senhoras aqui estavam conversando a respeito do índio ali, a maneira como ele estava se vestindo, tá? O objeto que ele estava usando, o relógio, né? Então, uma delas estavam achando assim muito estranho, né, de um índio, né, ir na cidade e se vestir como que se a roupa dele fosse uma roupa só de branco. Não existe isso, né? A roupa, quem pode usar uma roupa é só o branco? Não existe isso. A gente viu ali o quê? Um preconceito. Continuando a leitura. Mas ele tem olho puxado, disse a senhora A. E também usa sapatos e camisa, ironizou a senhora B. Mas tem as maçãs do rosto muito salientes. Só os índios têm o rosto desse jeito. Não, ele não nega, só pode ser índio e parece dos puros. Não acredito. Não existem mais índios puros, afirmou cheia de sabedoria a senhora B. Afinal, como o índio poderia estar andando de metrô?
Índio de verdade mora na floresta, carrega arco e flecha, caça, pesca e planta mandioca. Acho que não é índio coisa nenhuma. Você viu o colar que ele está usando? Parece que é de dentes. Será que são dentes de gente? Você não disse que não achava que ele era índio? E agora parece que você está com medo? De repente, até ouvi dizer que existem índios que comem gente, disse a senhora B. Por via das dúvidas, o que você acha de falarmos com ele? E se ele não gostar? Paciência, ao menos nós teremos informações mais precisas. Você não acha? Acho, mas confesso que não tenho muita coragem de iniciar um diálogo com ele. Você pergunta? Disse a senhora B, que a esta altura já se mostrava um tanto constrangida. Eu pergunto. Eu estava ouvindo a conversa, de costa para as duas, e de vez em quando ria com vontade. De repente, senti um leve toque de dedos em meu ombro. Virei-me. Infelizmente, elas demoraram a me chamar. Meu ponto de desembarque estava chegando. Olhei para elas, sorri e disse: sim. Quer dizer que ele respondeu ali, né? Dizendo para elas que ele era sim um índio, tá? Mas vocês viram aí na história, né? Que surgiu aí um certo preconceito aí das senhoras, né? Achando que o lugar de índio é na floresta. Não existe isso, tá? Então, hoje em dia, o lugar do índio é onde ele quiser. Tanto na floresta, tanto na cidade, tá? Então, hoje tem muitos índios que moram na cidade, que moram nas suas casas, né? Que têm suas profissões. E tudo isso nós devemos o quê? Respeitar. Não é porque ele é de origem indígena que ele tem que usar uma roupa ali no formato indígena como era antigamente, tá? Não, não é isso, gente, tá? Então, o lugar do índio é aonde ele quiser, é aonde ele se sentir bem, tá? Ah, não, mas o índio, ele come isso e isso, ele fala isso e isso, não existe. Nós devemos respeitar a cultura indígena, tá? Então, nós estamos aí na nossa Semana do Folclore, dia 22, né? A gente é o dia do folclore, não foi considerado um feriado, não é feriado, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho depois sobre o folclore, tá? A gente vai falar um pouquinho dessa origem aí do folclore, como que surgiu. E, né, assim como o folclore, né, é um tipo de festas, não só festividades daquela região, mas também da cultura daquela região, tá? Então, dentro do folclore abrange muito isso, essa questão aí da pluralidade, vou falar a palavra, pluralidade cultural, né? Que são, né, as várias culturas que as regiões têm, tá? A gente também abrange um pouco aí das histórias também indígenas, né? Das histórias que os índios contavam. E aí, né, como se diz, muita gente não acredita, tá? Nas famosas lendas, que são histórias inventadas aí, né, pelas pessoas, né, que foi passando aí de geração para geração. E nós temos várias histórias também que vêm da cultura indígena, que depois a gente vai conhecer. A professora vai passar, tá? Na nossa última aula de hoje, a professora vai falar mais um pouquinho aí, né, aprofundar mais no folclore, que foi comemorado no dia 22 de agosto, que foi domingo. Bom, mas voltando aqui para o nosso assunto, né, da cultura indígena, nós devemos respeitar a maneira do índio, tá? As suas tradições, tá? Os seus rituais, a sua maneira de ser. Por isso que tem a FUNAI, que é um órgão responsável aí, tá? Para proteger os índios, né? É uma força a mais que dá para os índios aí, né? Na questão, né, do seu habitat. Porque os índios, eles são tão importantes que eles são os defensores da nossa natureza, né? Então, assim,
por lei, né, nós temos as nossas terras indígenas, que é de propriedade indígena, e já imaginou, né, que se não fosse esse órgão para proteger, talvez, né, a nossa natureza que está sendo tão desmatada, até nas regiões indígenas, não existiria mais. Então, assim, grande parte aí da nossa natureza é também dos índios, e por isso que tem esse órgão que defende os índios para não deixar acabar aí com a natureza. Bom, não sejam como essas mulheres, tá, gente? Então, isso aí vem mostrar pra gente que nós não devemos agir desta forma com os índios. Então, se você vê um índio, né, respeite ele, trate ele normal. Ele é um ser humano como outro qualquer. Vamos para a próxima página. Isso. Na sua opinião, por que uma das mulheres não acreditava que o rapaz era indígena? E aí? Vai colocar a sua resposta aí. Por que você acha, né, que uma das mulheres, né, não acreditava que ele não era índio? Ser indígena hoje em dia não é apenas viver com penacho na cabeça, né, que são as penas, cantando músicas indígenas, plantando e caçando. A vida dos indígenas mudou bastante desde a colonização até os dias atuais. Os indígenas alcançaram as cidades, as escolas e as universidades, buscando a melhora de suas tribos, procurando fazer progresso para suas comunidades sem deixar que ele perca sua identidade cultural. Indígena é, antes de tudo, brasileiro e tem direitos e deveres como todos nós. Então, por isso, né, que quando tem aquela comemoração do Dia do Índio, 19 de abril, a gente tem que tomar muito cuidado com os estereótipos, né, que as pessoas fazem dos índios, né? Essa versão aí de que o índio, ele tem que ficar só com cocar na cabeça, tá? Ele tem que morar lá na floresta, ele tem que viver plantando e caçando, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, desde a colonização até os dias de hoje os índios, eles estão progredindo bastante. Como a professora falou, tem índios, né, que preferem viver lá, né, na sua comunidade indígena, tá? Mas muitos índios, eles vão para a cidade, até para buscar uma melhoria melhor para as suas tribos, né? Eles estudam e aí eles são seres humanos como outro qualquer. Então, da mesma forma que eles têm os direitos deles preservados, eles também têm os deveres deles como cidadãos, como nós também. Aqui nós temos algumas imagens, né, dos índios, tá? Então, assim, os índios, eles vestem roupa normal como a gente, tá bom? Então, a vida deles é normal como a vida da gente. E eles têm lá, né, a religião deles, como cada um de nós tem a nossa religião, cada um de nós tem a nossa cultura, tem as nossas tradições. Quebrando preconceitos, construindo respeito. Luta e resistência dos povos indígenas no Brasil. Então, os índios, eles estão na luta para que seus direitos também sejam respeitados. Então, como a professora falou, o índio, né, ele pode viver de acordo, né, com o que ele desejar. Então, ele quer viver lá na comunidade dele, né? Beleza, tudo bem. Não, ele quer ir para a cidade, tudo bem. Então, os índios, eles têm, né, o direito, né, deles agir de acordo com o que eles acham que é melhor para si. Nós devemos respeitar, né, essa cultura indígena, lembrando, né, que muitas das coisas indígenas, né, a gente pega para o nosso dia a dia, como a gente viu aí na questão do vocabulário, questão da alimentação, questão da arte, tá? E vamos respeitar aí os índios, quebrando esses preconceitos aí que muita gente tem. Infelizmente, muita gente tem.
E é crime, tá? Isso é crime. Vamos para as atividades. Vocês irão responder somente esta atividade aqui da página 93. Beleza? Todo mundo vai responder essa página aqui, certinho? Próxima aula de ética.